Bom dia a todos e obrigada pela presença em mais uma divulgação de resultados do Melios. Iniciaremos agora o webcast de resultados do quarto trimestre de 2023. Nossa teleconferência está sendo traduzida simultaneamente para o inglês e para aqueles que desejam mudar o idioma, é só clicar no botão de interpretação localizado na parte inferior da tela. Me chamo Fernanda, faço parte do time de relações com investidores aqui da companhia e hoje eu conto com a presença do Márcio Pena, diretor de Relações com Investidores e Governança, André Amaral, diretor de Estratégia, Shopping e Dados. Antes de passar a palavra para o Márcio, eu gostaria de destacar que este evento está sendo gravado e posteriormente publicaremos ele em conjunto com a transcrição no nosso site de RI. E o material que vai ser apresentado aqui na sequência, eles já estão disponíveis no nosso site, na aba de Central de Resultados e no portal da CVM. Após a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, e para aqueles que desejam fazer uma pergunta, é só clicar no botão de levantar a mão aqui embaixo na tela, que no momento oportuno farei o anúncio e liberarei o microfone para que a pergunta seja feita. No mais, desejo a todos um bom call, e Márcio, agora é com você. Obrigado, Fê. Bom dia a todos. É muito bom estar aqui com vocês para divulgar esse resultado referente ao quarto trimestre do ano e 2023 consolidado. 2023, como vocês bem sabem, foi um ano de ajuste de rota, depois de ter saído de um ciclo de muito investimento, né, de muito crescimento. Era necessário mostrar para o mercado que o Melios era capaz de andar com as próprias pernas, né, gerar caixa, ter margem positiva, voltar a ter margem positiva, para iniciar um novo ciclo de investimento. E mais do que provado que a companhia é capaz disso. Graças a todos os funcionários, colaboradores do Melios, fizemos uma reestruturação na parte de custos e despesas robusta dentro da companhia, mexemos em todos os fornecedores, ligamos para todos eles, e também mexemos no top line da operação, né? Melhorando receita, otimizando nossas margens e chegando aí no final com um resultado bem surpreendente, acima, inclusive, do que nós estávamos planejando. Nosso objetivo do ano era chegar no final do ano com EBITDA na controladora, excluindo itens extraordinários, brequivado, ou seja, próximo de zero, um pouco acima de zero, e conseguimos chegar ali em torno de 15 milhões, o que realmente é muito positivo, mostra do que a gente é capaz e deixa a gente pronto para o próximo desafio do ano, que é crescer e crescer de forma sustentável, né? Gerando caixa, continuando gerando caixa e mantendo a margem positiva. O agradecimento aqui é para todos os colaboradores do Melios, mais uma vez, que com certeza são parte disso e fizeram isso acontecer, né? Certamente isso é uma parte do caminho, há muito a ser feito. O ano 2024 é um ano desafiador, com novos desafios, desafios de crescer, mantendo essa pegada de margem positiva e eficiência operacional. Dado isso, eu vou dar início aqui à apresentação de resultados. Só compartilhar minha tela. Vocês já devem estar vendo minha tela, né, apresentada. Sim. Bom, como eu falei, a gente conseguiu entregar nosso principal objetivo do ano. O EBITDA ajustado da controladora no quarto trimestre foi muito positivo, alavancado pelo top line. A receita do Shopping Brasil foi muito boa, a receita de serviços financeiros foi muito boa. Atingimos 22,5 milhões de reais em EBITDA ajustado na controladora no quarto trimestre, um aumento de 191%, revertendo o prejuízo do mesmo período do ano passado. Quando a gente vê a figura anual, em 2022, a gente sai de um EBITDA ajustado na controladora de 93,8 milhões negativos e atinge 15,7 milhões positivos esse ano. A gente fez questão de colocar o LTM, que são os últimos 12 meses, com fechamento ali no primeiro trimestre, no segundo trimestre, no terceiro trimestre, para evitar a sazonalidade e ver o caminho que nós percorremos ao longo desse ano como um todo. Foi um caminho que foi step by step, como nós sempre dissemos aqui, não existe bala de prata, a gente teve realmente que focar na nossa operação, tanto na parte de custos e despesas, quanto no top line. Isso também se refletiu na parte de resultado líquido da companhia. A gente entregou
um lucro líquido no quarto trimestre desse ano de R$ 31 milhões, versus um prejuízo líquido de 18,4 milhões no quarto trimestre de 2022. Isso, obviamente, vocês sabem, a gente tem uma posição robusta de caixa, a gente teve uma receita financeira que a gente pôde chegar nesse patamar de 30 milhões de EBITDA na controladora. Na figura anual, não diferente, a gente a gente consegue reverter o prejuízo mostrado no ano passado, de 35,5 milhões negativos, e chega num EBITDA positivo da controladora de 46,9 milhões de reais. As, princi- As principais alavancas para esse sucesso e ter conquistado o break-even da companhia, sem dúvida nenhuma, no top line foi a margem do Shopping Brasil, né? Como vocês sempre acompanharam ao longo dos trimestres, a gente vem otimizando nossas margens, deixando o net take rates acima de 2 pontos percentuais. A gente conseguiu uma melhora de margem entre o quarto trimestre de 2022 e o quarto trimestre de 2023 de 59%, chegando a 35,8 milhões no quarto trimestre de 2023. E na visão anual, a gente teve um crescimento de 42%, né? Saindo de 74 milhões em 2022 e chegando a 105 milhões em 2023. E, não menos importante, a gente fez uma reestruturação de custos e despesas ao longo de todo o ano, sofrida, é verdade. Tivemos que rever todos os fornecedores, inclusive tiveram layoffs dentro da companhia, infelizmente, mas fato é que o trabalho foi muito bem feito, foi concluído. A gente sai de um patamar de custos e despesas no quarto trimestre de 2022 em torno de 110 milhões e atinge 86,7 milhões no quarto trimestre de 2023, que sazonalmente, evidente por conta da despesa de cashback, é o mais alto do ano. Na visão anual, a gente sai num patamar de 420 milhões de custos e despesas e atinge em 2023 337 milhões. Isso aqui é muito bom ratificar, são basicamente, a gente fez, como está mostrando aqui no gráfico, 86,7 milhões de custos e despesas esse trimestre. A gente reduziu ao longo de 2023 algo em torno de 83 milhões de reais em custo e despesas. A gente basicamente tirou um trimestre de custo e despesas da nossa base. Então, a gente começa o ano 2024 com uma base muito mais asset light, pronta para enfrentar novos cenários, sejam eles adversos ou seja de crescimento, que é o que a gente espera. Outra boa notícia do ano foi que depois de 2 anos aí das empresas adquiridas, Promobit e Melhor Plano, a gente começa a mostrar os bons resultados. O crescimento da receita de Promobit e Melhor Plano saiu de 15,7 em 2021, quando nós compramos as empresas, e atingimos 26,6 milhões esse ano, né? Um aumento de 70%. Não diferente no EBITDA, a gente saiu de um patamar de 1,8 milhão em 2021 para 5,5 milhões em 2023, um crescimento de 200%. Aqui, nada diferente do que nós fizemos dentro do Melios. A gente atuou na parte do top line, fazendo novas parcerias, melhorando as parcerias e sendo mais eficiente. E na parte de custos e despesas, nós também atuamos bastante, sendo mais eficientes, cortando custos e despesas que então eram desnecessários. E, por fim, quando a gente fala de serviços financeiros, realmente tem uma melhora enorme nesses números, e assim deve ser ao longo de 2024, dado que a gente concluiu a venda do bem, que a gente conseguiu focar junto com o BV na operação de conta digital e cartões de crédito. Então, a gente sai de um patamar ali no último trimestre que a gente tinha aberto 278 mil contas, e a gente conseguiu atingir 915 mil em acumulado nesse final do quarto trimestre. Algumas das contas, um percentual dessas contas, é verdade, para ser muito transparente, são referentes à migração de conta digital da conta própria Melios para parceria com o BV, mas a maioria absoluta ali é referente a novos cartões, né? Então, desses 915 mil, a maioria ali absoluta são novas contas. E cartão de crédito não diferente, a gente também sai num patamar ali no final do terceiro trimestre, quase 20 mil cartões, e a gente chega no acumulado agora de quase 49 mil cartões, um aumento de 146%. Falando um pouquinho, deixando de falar um pouquinho do ano de 2023 e passando a falar agora o que é o mais importante, que é o ano de 2024, o nosso objetivo para 2024 é muito claro: manter a eficiência operacional, manter a margem otimizada, net take rate do core business em torno de 2%, e buscando agora inovações e novas avenidas de crescimento.
né? Então, o nosso objetivo de 2000, a partir de 2024 é crescer e crescer de forma sustentável. Então, a gente tem alguns pilares importantes. O primeiro dele é crescimento do Shopping Brasil. Então, a gente vai, de novo, mantendo a margem e o net take rate no patamar acima de 2%. A gente vai, sim, buscar crescimento dentro da Avenida do Shopping Brasil. Inovação do core business, ou seja, lançar produtos que gerem recorrência, gerem receita para o Melios e certamente geram melhoria de performance para os parceiros, tá? E a escalada de serviços financeiros que não poderia ser diferente. A gente parceria com o BV, a gente passa agora, depois da venda do Bank, a falar muito, a focar muito na operação. Temos o ramp-up da operação de conta digital e cartão acontecendo, e a gente tem a escalada de novos produtos para acontecer ao longo desse ano. Esses três pilares sendo sustentados pela eficiência operacional, uma estrutura de custo e despesas muito robusta, que a gente chama de asset light, que vai ser a base para o crescimento da companhia daqui para frente. Alguns dos produtos que nós já lançamos e estamos buscando ganhar mais representatividade dentro do Melios, são eles o Melios Ads, que já vem performando muito bem, inclusive nesse quarto trimestre foi um trimestre muito bom para o Melios Ads, dado, obviamente, a sazonalidade, a questão de Black Friday, né, que são aqueles espaços que a gente vende publicitários dentro do nosso app, do site. Ele apresentou uma receita de 35% maior em comparação a 2022, né, no ano de 2023 em comparação a 2022, e mais importante do que isso, né, a gente tem recebido aí muitos elogios dos nossos parceiros, dizendo que realmente é algo que tem feito diferença aí no sentido dos usuários clicarem nesses espaços e fazerem a compra, né, finalizarem as compras. O Melios Prime, que ainda é pouco representativo, a gente está só iniciando, mas realmente é algo que a gente crê que vai crescer bastante ao longo de 2024, que é uma assinatura mensal ou anual, do que os usuários podem fazer do Melios, tendo uma série de benefícios, como, por exemplo, o dobro de cashback em algumas lojas selecionadas, né? Então, a gente tem recebido diversos feedbacks dos usuários, a gente tem melhorado essa operação, e certamente isso vai ser uma crescente. A boa notícia aqui é que a maior parte dos usuários que têm contratado o Melios Prime tem contratado no formato anual e não mensal, né? O que é muito bom realmente. Então, além de tudo, mais do que a receita recorrente, o importante para o Melios é realmente mostrar para o usuário que ele pode vir comprar em outras lojas, talvez que ele não imaginava, e ter uma receita recorrente, né? Ter um uso do aplicativo de maneira recorrente, né? Na vida dele, ele podendo fazer compras em outras lojas que talvez ele não tivesse acostumado. E, de novo, o pilar base para isso tudo acontecer são as melhorias e otimizações, né? O nosso app é um app muito elogiado, os usuários gostam muito, no entanto, ele nunca está no fim, né? Ele é um trabalho contínuo, em desenvolvimento. É importante a gente estar sempre atento ao mercado, a novas melhorias, novas funcionalidades e recebendo feedback dos usuários para sempre estar melhorando esse contato direto com eles na nossa plataforma. Aqui na parceria com o BV, é legal destacar que no último ano foi um ano que muita coisa aconteceu dentro desse ecossistema de serviços financeiros, né? A gente iniciou 2023 fazendo um acordo com o BV que envolvia a venda do Bankly, uma venda de participação acionária e uma parceria estratégica para fim dos produtos. Então, a gente ficou realmente muito na questão burocrática de contratos, etc. No segundo semestre do ano, a gente entrou efetivamente para colocar esse aplicativo para funcionar, tendo a infraestrutura bancária por trás toda do BV, né? E a parte de apresentação dentro do app, todo de user-friendly ali com os usuários, toda feita pelo Melios. A gente conseguiu fazer isso ao longo do segundo semestre e temos uma terceira fase, que foi a consolidação da venda do Bankly em novembro do ano passado, e que a gente pôde finalmente focar na operação, que era o que a gente mais queria desde o início, né? Então, diria que esse momento é um momento que a gente está na melhor fase com a parceria com o BV, ambos querendo entender mais sobre a operação e ver como é que a gente consegue alavancar a operação de conta digital de cartão e de fazer novos produtos, né? Nós estamos já em fase de planejamento de novos produtos e outros já em desenvolvimento, como é o caso aqui do cofrinho, né, que a gente chama de rendimento do saldo da conta, e de seguros embarcados. Certamente esses produtos aí
ao longo desse ano, não quero aqui dar spoiler, mas entre o segundo, entre provavelmente o terceiro, ali no terceiro trimestre, a gente vai conseguir lançar esses novos produtos que certamente vão trazer aí, vão trazer mais usuários para dentro e vão tornar o uso do aplicativo mais recorrente, né? Então, realmente, a gente está numa fase muito boa, mas sabendo que é só o início. Tem muito para acontecer, tem muito para alavancar. A gente espera muito realmente dessa parceria com o Banco BV e a gente está muito otimista que 2024 seja um ano realmente de ramp-up dessa operação. Na parte do shopping internacional, Picodi, apesar de que a representatividade da operação cashback tem sido cada vez maior, o que era um dos nossos objetivos, hoje, se a gente pegar a receita líquida total do shopping internacional, basicamente 50% vem da operação cashback, o que é muito bom. No entanto, a gente teve alguns desafios ao longo desse ano com o tráfego orgânico, né? Então, o ano de 2024 é um ano super desafiador para o shopping internacional, para mostrar realmente que é capaz de colocar a Picodi nos trend topics ali de seleção quando você faz uma pesquisa. Então, realmente é um ano que a gente tem que voltar, continuar com esse crescimento da operação cashback, que tem evoluído, tem ido bem, mas voltar a ter um tráfego orgânico que a gente imaginava e a gente esperava e que estava acontecendo anteriormente. Então, a gente continua muito confiante com essa operação, sabendo que daqui a alguns anos Picodi vai se tornar assim, um novo Melios em alguns países da Europa. No entanto, temos um caminho a percorrer até lá e de maneira muito transparente. Estamos informando isso ao mercado e sabendo que são desafios que estão totalmente dentro da nossa alçada aqui no Melios e do Picodi, da gestão da Picodi. Por fim, nós, ao longo dos últimos trimestres, temos falado com os analistas, com os investidores sobre alocação de capital. Anunciamos, assim que foi falado sobre a venda do Benkele, falamos sobre a redução de capital que faríamos sobre o valor líquido recebido deles, e assim está sendo feito, né? Então, a gente teve uma entrada de caixa forte esse ano, esse último trimestre, por conta da venda do Benkele, e esse valor, obviamente, deduzido ali por custo de despesas de serviços de assessoria jurídica e financeiras que a gente teve com a venda, a gente está devolvendo aos nossos acionistas, né? Então, a gente fecha aqui, a gente finaliza o ano de 2023 com caixa de 664 milhões, já tem os 210 previstos aí a serem desembolsos. É bom dizer de maneira muito transparente, não é o único desembolso previsto aqui para o primeiro semestre do ano. A gente tem os earnouts que estão super bem explicados dentro do nosso release, os earnouts de Promobit Melhor Plano que também vão cair dentro desse primeiro semestre, mas fato é que só com a redução de capital, a gente espera que o nosso caixa fique ali em torno de 454 milhões. Só lembrando aqui as principais datas, no dia 31 de março, se encerra aquele prazo legal de 60 dias da Lei das SA sobre o prazo dos credores requererem esse dinheiro, né, o que a gente obviamente acredita que não vai acontecer, a nossa empresa não tem dívida. No dia 1º de abril, os acionistas que no fechamento do mercado tiverem ação do Melios comprado, estiverem na base de acionistas do Melios, terão direito a essa redução de capital. No dia 2 de abril, as ações negociam ex, ou seja, o valor do dia 1º de abril menos os 2,41, e no dia 11 de abril é feito o pagamento para aqueles acionistas que estavam na nossa base no dia 1º de abril. Tá? Com isso, eu encerro minha apresentação e a gente pode entrar nas perguntas e respostas. Obrigada, Márcio. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, cliquem no botão de levantar a mão para que seu microfone seja habilitado. Como primeira pergunta, temos aqui o Ricardo, do BTG. Ricardo, por favor, pode prosseguir com a sua pergunta. Bom dia, pessoal. Eu tenho 3 perguntas aqui do meu lado. Primeiro, eu queria que vocês pudessem comparar, por favor, o número de compradores ativos no Shopping Brasil antes da pandemia e como está hoje, né? Tanto em termos desse número, né, em valor absoluto, mas também o engajamento, né? Se o número de compras por ano tem mudado, né? Sei que a pandemia teve um salto e foi talvez um pouco não recorrente, mas se pudesse comparar um pouquinho com esse período antes da pandemia, ia ser interessante. E agora, olhando para a parceria com o BV, o que a gente pode esperar em termos de ritmo de originação dos novos cartões e conta para os próximos trimestres, tendo, por exemplo, como base de comparação o nível do Q4
obviamente excluindo o efeito do tombamento das contas antigas, né? E aí, por fim, o que a gente pode esperar em termos de net take rate comparando 24 e 2023, né? Considerando não somente, né, o core business, mas também esses novos produtos, né? Deveria ter, então, ainda espaço para alguma expansão aí e quão relevante pode ser? Obrigado. Obrigado, Ricardo. Eu vou começar aqui, André. Aí, por favor, fique à vontade para me complementar. Sobre a questão de usuários, a recorrência dos usuários, realmente antes da pandemia, se a gente pega os dados, né, que foram até publicados no nosso formulário de referência, em média no Brasil, né, um usuário ele faz 4 compras no ano, enquanto um usuário Melis fazia mais ou menos 7,4, 7,5 compras no ano, em média. Tá? Esse número a gente atualizou para o formulário de referência referente a 2022, ele não teve mudança significativa. Tá? A gente ainda vai publicar o formulário de referência referente a 2023, então a gente não tem esse dado fechado, não tem esse dado fechado, mas pelo que a gente pode ver internamente é que também não teve grandes mudanças nesse sentido. Tá? Não vou falar o número aqui para você, mas a minha expectativa é que não tenha tido grandes mudanças nesse sentido. Sobre a questão do net take rate, é, é, a, a, a previsão da companhia aqui é que a gente busca o crescimento, mas mantendo essa otimização de margem. Ou seja, pode esperar sim que esses 2% para cima de net take rates é o que é esperado para a gente ao longo de 2024 como um todo. Né? A nossa busca de crescimento aqui, ela tem um pilar fundamental, que é o seguinte: o crescimento ele tem que vir, mas que desde o D0 ele venha com EBITDA positivo. A gente não quer fazer um investimento que demande muito caixa, perca caixa para depois ter um retorno lá na frente. Então, são investimentos que não vão corroer a operação principal do Melios e também não necessite de uma saída de caixa grande, necessite de uma saída de caixa de início, um investimento grande. Então, pode esperar que no core business o net take rate esperado aí ao longo, apesar da sazonalidade, mas ao longo de todo o ano de 2024, é sim acima desses 2%. Tá? A parte de serviços financeiros, André, talvez você queira pegar. Eu posso complementar aqui a parte de serviços financeiros. Entenda o quarto trimestre, Ricardo, obrigado pela pergunta, como o trimestre de ramp-up da nossa operação. Né? Acho que a gente costuma falar que a gente tem 4 capítulos aqui até então nessa parceria com o BV. Né? Acho que o primeiro, como o Márcio já comentou ali na apresentação de resultado, que consistiu no fechamento do acordo, fechamento da venda de bem, fechamento da participação acionária do BV ali no Melios e início das integrações. Né? Então, lembrando que a gente tinha tudo transacionando via o Bank as a Service de Banking, né? E que por detrás a instituição financeira era acesso a pagamentos. E durante o primeiro semestre a gente teve todo um trabalho que não foi fácil, inclusive a gente conseguiu ali, num tempo recorde, migrar todos os apontamentos que a gente tinha para acesso a pagamentos para Banco BV. Né? Uma vez finalizado isso no primeiro semestre, no segundo semestre a gente começou o chaveamento de novas contas e cartões que antes eram abertos na acesso. A partir disso começamos a abrir faseadamente, né, como a gente comentou nas últimas apresentações de resultado, já no Banco BV. E ao longo do segundo semestre, a gente fez os desenvolvimentos necessários para fazer também um tombamento. Né? Então, a gente chegou a operar durante um bom tempo ali com acesso enquanto instituição financeira, então a gente abriu contas e cartões na acesso. Então, teve todo um desenvolvimento que também durou cerca de um semestre ali, né, ao longo do segundo semestre do ano passado, que foi permitir preparar o nosso produto, não só para abrir novas contas e cartões no BV, mas também tombar o legado de conta e cartão que antes estava na acesso para as licenças para a instituição financeira BV, lembrando que tudo isso passando ali pelo Bank as a Service de Bank, que continua sendo a infra bancária ali por detrás dos nossos produtos. Então, uma vez concluído isso no segundo, praticamente concluído, ainda existe alguns recursos ali para serem tomados, mas coisa marginal ali, a gente entra agora numa fase de escalar a abertura de conta e cartão. Então, a gente começou isso aos poucos, como todo produto que a gente faz aqui no Melios, né? Então, assim, a gente teve uma velocidade para escalar conta e cartão e garantir que tudo estava funcionando, garantir que eventuais problemas fossem sanados e corrigidos, otimizando o fluxo do usuário, otimizando a experiência do usuário, desde a parte de abertura de conta, solicitação de cartão até a parte de atendimento, para finalmente caminhar, e a gente ainda não atingiu isso, para uma velocidade cruzeiro. Então, a gente está numa escalada de
ritmo de abertura de conta e cartão, que é agora esse terceiro capítulo, né? Então, a gente passou pela integração com o BV, passou pelo tombamento, a gente está agora na escalada de abertura de conta e cartão, e finalmente a gente entra, né, a partir do segundo semestre, a gente já está desenvolvendo também os novos produtos, acessórios ali de rentabilização de conta e cartão. O Márcio já mencionou 2 que já estão em desenvolvimento, que é o seguro e a conta remunerada, e a gente entra na quarta fase, que é agregar cada vez mais produtos e serviços ali para os nossos usuários e, obviamente, monetizar a parceria ali para Melios e BV. Longa história resumida, né? Então, assim, a gente passou a gente estava na fase de escalada desse ritmo, né? Então a gente está caminhando para chegar numa velocidade de cruzeiro que ainda não foi atingida no quarto tri, né? O quarto tri estava nessa etapa de ramp-up. Super claro. E se eu puder fazer um follow-up aqui, vocês falaram bastante, né, desse momento de reacelerar o crescimento. Mas poderiam comentar um pouquinho quais ações vocês podem fazer, o que está no controle de vocês para melhorar, por exemplo, o crescimento de GMV, e o que talvez é meio, talvez exógeno, né, depende da performance do e-commerce ex-Meli, né, como seria esses 2 fatores, né? Acho que falando de shopping aqui, né, na parte de GMV, como você bem pontuou, obviamente a gente tem fatores exógenos que a gente não controla, né, que é o ritmo do próprio e-commerce brasileiro, mas o que está dentro de casa aqui, alguns fatores que dá para a gente já antecipar, e aí, Márcio, por favor, me complementa, né? Acho que uma coisa que a gente nunca parou de fazer são as nossas otimizações aqui no nosso produto, né? Então, a gente tem um time focado em growth aqui, e dentro disso a gente tem uma série de iniciativas, passando por desenvolvimento, passando por otimizações de comunicação, time comercial negociando melhores campanhas. Então, isso é algo contínuo. Desde que o Melios é Melios, a gente faz isso e permite, né? Acho que essa talvez seja uma das nossas vantagens aqui competitivas. Acho que o que a gente aprendeu, o que a gente vem construindo ao longo desses 12 anos de empresa, é como melhorar os funis dos usuários, como melhorar o produto, né? Como ter o melhor app para o usuário fazer compra, né? Então, não é só fazer a parceria com a loja, que é importante, então como negociar as melhores campanhas com as lojas, como a gente otimizar as comissões, qual o melhor cashback que a gente dá para o usuário, qual a melhor tela para apresentar do usuário, quais os melhores e-mails para mandar para o usuário, as melhores comunicações. Então, tudo isso é algo que a gente faz continuamente, né? Então, a gente tem todo um time, toda uma estrutura buscando essas melhorias e conversões de funil, que é algo que nunca acaba, e é o que a gente consegue observar que mesmo em cenários eventualmente adversos, né, que foi 2023 para o e-commerce brasileiro, né, que quem acompanha o setor, a gente conseguiu ver esse arrefecimento ali, né, do setor no Brasil. Ainda nesse cenário, a gente conseguiu, ao lado dos nossos parceiros, fazer com que eles passassem por esse cenário desafiador macroeconômico, tanto interno quanto externo, e fazer campanhas que gerassem margem positiva para eles, campanhas de aquisição de usuário, campanhas de fazer de otimizar a venda deles. Então, esse trabalho passa por produto, engenharia, comercial, growth e essa negociação com os parceiros das melhores campanhas e otimização dos produtos do nosso usuário. Então, isso garante melhores taxas de conversões, garante melhores campanhas, garante melhores comissões e coisas acessórias. Então, citando aqui 2 produtos que o Márcio já citou, acho que o Melios Prime ele é uma nova ferramenta, né? A gente lançou ele no final do ano passado. Isso garante uma retenção melhor dos usuários, além de gerar margem, garante usuários mais valiosos para o Melios e para os parceiros, né? Mais engajados aqui no nosso ecossistema. O Melios Ads, que é algo que tem gerado super valor para os nossos usuários, né? A gente tem espaços aqui que a gente consegue temos custos ali obviamente, para promover as comunicações, para promover os destaques, para desenvolver o Melios Ads e implementar, mas obviamente a gente tem uma margem legal aí nessa operação, e os parceiros cada vez mais vendo valor nisso, porque uma vez que eles investem, né, nos Melios Ads, eles conseguem ver o resultado que gera, isso aumenta a competição dos nossos parceiros por fazer cada vez mais campanha, então tudo isso vai gerando um círculo virtuoso que vai permitir, como o Márcio falou ali respondendo um dos tópicos ali da geração de margem, né, vai permitir que a gente continue crescendo sem abrir mão de pelo menos aqueles 2% ali de net take rate, né, ainda que o cenário macro esteja desafiador. Entendi, obrigado. Obrigada, Ricardo. A próxima pergunta é do William, do Itaú. William, por favor, pode prosseguir com a sua pergunta. Bom dia, Márcio, André, parabéns pelo resultado e obrigado aí pela apresentação. Aqui eu tenho uma pergunta, mas pensando para frente, né, em relação a esse novo ciclo de crescimento
que vocês já discutiram um pouco aqui. Me parece que o trabalho de 23 realmente foi bem feito e que vocês estão com sobra agora para voltar a acelerar, né. Então aqui, para essa aceleração, eu queria entender, como que vai ser feito nesse novo ciclo os investimentos, né, se vocês vão usar uma parte do caixa, ou talvez até a totalidade do caixa que sobrar depois do pagamento do Bank, se esse investimento ele vai ser feito em novos produtos de forma orgânica, ou se vocês até pensam em fazer, eventuais M&As, né. E aí, né, por fim, sei que é difícil dizer agora, mas se vocês acham que poderia sobrar algum tipo de caixa aí para depois, ser distribuído aos acionistas, mesmo depois desse ciclo de investimento em 24. Bom, Will, obrigado pela pergunta, bom você estar aqui. Vamos lá. O nosso crescimento para esse ano, ele parte do princípio que é o crescimento orgânico, né? Então, o crescimento que o André comentou aqui sobre a parte do Shopping Brasil, trazendo novos produtos e melhorando ainda mais a nossa parte da operação de cashback, e também, evidentemente, a parte dos serviços financeiros com a parceria com o BV. Agora, você notou bem aí, a gente tem uma posição de caixa robusta, vai sair um percentual desse caixa por conta da redução de capital. Não é o único dispêndio previsto, tá? No balanço tem bocado earnouts, então, assim, tem a questão da compra de Picudi também em 2025. Então, é importante o mercado notar esses dispêndios que não acontece agora muito no curto prazo, mas que estão previstos para acontecer em algum dado momento, né? E vai ter uma série de caixa. Então, mas mesmo assim, é evidente que ainda vai ter uma sobra de caixa, vamos dizer assim, que a gente consegue rodar a operação com tranquilidade. A companhia, ela sempre teve numa posição de estudar novas verticais de crescimento que tenham sinergia com o que a gente atua atualmente, tá? De forma inorgânica. Ela sempre teve nessa posição e não está sendo diferente. Então, a gente faz estudos, nada hoje tenhamos que noticiar o mercado, né? Até por uma questão aí de regulação, tem esse aí fato relevante, mas a companhia continua mantendo seus estudos para ver se realmente há algo no mercado que faça sentido a gente trazer, que tenha sinergia com a nossa operação, seja no mundo online ou offline, e que parta daquele pilar que a gente comentou aqui durante a apresentação, que no D0 já incremente EBITDA, né? E a gente não precisa fazer um investimento forte para ter um retorno a longo prazo. Então, esses estudos vão continuar. Obviamente, assim que tiver algo mais sólido, vai ser comunicado da maneira devida ao mercado. E, eventualmente, a companhia vai estudar. Caso não tenha nada nesse sentido, se existe realmente uma sobra de caixa, e que se é necessária fazer uma redução de capital ou uma distribuição, uma recompra de ação, uma distribuição de dividendo no futuro, é muito cedo para dizer, realmente. Não há nada sendo discutido dentro da companhia nesse sentido. Eventualmente, em não acontecendo nenhuma aquisição inorgânica, isso será discutido mais para o final do ano, tá? A gente atualiza o mercado. Perfeito, Márcio. Obrigado, hein? Obrigado a você. Obrigada, William. A próxima pergunta vem do Leandro, do UBS. Leandro, por favor. Bom dia, pessoal. Márcio, André, Fernanda, parabéns aí pelos resultados e obrigado aqui pelo espaço. A minha pergunta é sobre o Melius Ads. Vocês falaram um pouco aí sobre o crescimento, acho que 35% ano a ano, se não me engano, mas aqui na nossa cobertura a gente tem alguns outros players que eles costumam falar em penetração dessa receita no GMV total. Sei que ainda está no começo, early days ainda do Melius Ads, mas vocês poderiam nos dar, de repente, uma noção de como está a penetração do Ads, do Melius, dentro do GMV e até onde vocês imaginam que pode chegar? E a segunda, ainda no Melius Ads, seria sobre qual é a margem EBITDA aí do business e se ele é accretive para as margens consolidadas. Acho que é isso aqui do meu lado. Obrigado, pessoal. Leandro, obrigado pela pergunta. Infelizmente, eu sabia que essa pergunta viria, mas infelizmente são dados ainda que a companhia não disponibiliza, tá? O que eu posso te dizer é que a receita de Melius Ads, ela tem cada vez mais ficando representativa dentro do ambiente Melius, do ecossistema Melius de receita, né? Entre 2022 e 2023, a gente cresceu a receita com Melius Ads em 35%.
mas ainda assim é algo pouco representativo dentro do ecossistema como um todo, até mesmo dentro do ecossistema ali do Shopping Brasil. Ela é um pouquinho mais, mas certamente tem espaço para isso crescer bastante aí nos próximos trimestres, próximos anos, tá? Essa questão de penetração e margem não é algo que abrimos, infelizmente ainda, tá? Me desculpe por isso, mas obviamente, por se tratar de um produto, né, que ele é um espaço dentro do nosso app, você pode considerar que a gente tem um custo envolvido ali do desenvolvedor, da questão de marketing, a gente publicar aquilo ali, mas tem uma margem muito boa, né? Como qualquer publicação, qualquer questão de ads, né, e placement, ele gera uma margem maior, né? Então realmente, mas mais importante que isso é ressaltar o quanto isso tem sido bem visto pelos nossos parceiros. Tá? Então, se isso vem crescendo dentro do ecossistema Melios, é porque realmente os parceiros têm notado que o clique nessa campanha publicitária que a gente faz tem gerado retorno para eles, né? O usuário tem clicado realmente e tem tido retorno. Então, realmente é algo, não só pensando em margem aqui na receita, é algo que a gente está trazendo de benefício tanto para o usuário quanto pro parceiro, e que certamente vai ganhar representatividade ao longo dos próximos trimestres, próximos anos, tá? Mas desculpa aqui não poder compartilhar os números em si. Tá ótimo, Márcio. Ansioso aí para ver a evolução do Melios Ads aí. Obrigado, hein? Obrigada, Leandro. A próxima pergunta vem do Alexandre, do Morgan Stanley. Alexandre, por favor. Bom dia, pessoal. Obrigado por tomarem a minha pergunta. Márcio, você tinha comentado sobre. Agora eu acho que vocês deram uma ajeitada na casa, principalmente em termos da rentabilidade agora. E agora vocês estão focando em voltar para reacelerar o crescimento dessa margem, mas ao mesmo tempo vocês comentaram que não estariam dispostos a abrir mão do net take rate, pelo menos nesse momento, né? Só quero entender, nesse discurso de reaceleração, quanto que está implícito, talvez, uma reaceleração do mercado de e-commerce como um todo, e talvez relacionado a isso, como que está o apetite das empresas para começarem a investir mais nas ferramentas de marketing, principalmente através de Melios e outros players também. Obrigado, pessoal. Eu posso pegar essa aqui, Márcio? Acho que como você comentou, Alexandre, uma premissa básica, né, acho que é manter o net take rate, né, das comissões que a gente recebe em torno de cashback. Então, isso a gente deve manter, o que não exclui a gente conseguir, ainda mantendo esse net take rate, excelentes resultados, que é o que a gente consegue ver não só nos números do quarto TRI, mas ao longo de 2023, das vendas geradas pelos parceiros, e acho que tem algumas visões qualitativas ali que a gente consegue acompanhar, é o fato da nossa base de parceiros, né, ela continuar robusta, né, os nossos parceiros, a gente comenta isso desde a época do IPO no nosso formulário de referência, né, acho que como os parceiros enxergam valor aqui no Melios, acho que a maior prova disso é a continuidade, não só a continuidade dessa base de parceiros, o crescimento dela. Então, quem entra tende a continuar, salvo raríssimas exceções, como o aumento dos investimentos ao longo do tempo. Obviamente, esse investimento tem sazonalidades tanto de campanhas do mercado como de condições macro como um todo, né? A gente viu diferentes períodos disso nos últimos 3 anos. Mas quando a gente acompanha as últimas campanhas, por exemplo, que a gente executa, né, a gente vê praticamente sold out, a gente vê sold out dos pacotes que a gente vende para campanhas especiais. Então, assim, isso demonstra um apetite muito legal dos nossos parceiros, e não só o apetite, o fato deles estarem de forma recorrente, né, continuamente investindo com a gente, acho que demonstra que a gente tem de fato gerado esse resultado para eles. E, obviamente, a gente tem, além do crescimento orgânico, né, acho que é uma coisa legal que a gente tem comentado já há algum tempo, e acho que é importante a gente reforçar, é o tamanho do ecossistema Melios, né? Então, as coisas vão se conversando. Hoje a gente tem, como a gente comentou ali, que é uma base a gente tem as contas digitais, né, que está chegando quase a 1 milhão de contas digitais abertas, mas a gente está falando de um universo de mais de 30 milhões de usuários aqui no Melios.
né? Então, a gente tem uma base para explorar muito heterogênea, uma base muito grande e diferentes produtos, né? A gente fala muito do shopping aqui, mas a gente está com outros produtos aqui em serviços financeiros, né? Começando por conta, cartão, daqui a pouco tem outro, e essas coisas começam a se conversar. Isso gera um flywheel aqui muito promissor e ajuda a gerar resultado no shopping, o shopping ajuda a gerar resultado nos serviços financeiros, e essa coisa continua, né, a crescer de forma orgânica, e obviamente, além do artifício ali do cashback, a gente também tem campanhas e estratégias de aquisição de novos usuários, apesar de já ter uma base robusta, seja de conta digital, seja de usuários shopping ali da base total, a gente continua também fazendo estratégias de aquisição orgânica de novos usuários e tem também, a gente tem uma linha lá no nosso balanço, não é expressivo, né, já foi maior, e acho que isso explica também o fato da gente estar tá focado ali na rentabilidade quase que imediata dos investimentos pagos, né? Então a linha de marketing pago mostra isso, é uma avenida aqui que a gente explora também, mas de forma extremamente consciente e garantindo que isso tem um payback rápido, né? Então, não esperem essa linha definitivamente explodindo ali ao longo de 2024, mas assim, um canal, né? Acho que a gente sempre continua falando, a gente sempre vem falando isso ao longo dos anos e acho que é importante reforçar, não tem uma bala de prata, né? Então, acho que a gente tem a importância das ações de cashback ali otimizando e a venda dessas promoções ali, dessas ações com os nossos parceiros. Tem um pilar aqui de marketing pago, que não é o principal, mas tem a sua importância ali, a gente faz de forma super consciente, mensurando na vírgula ali cada canal, cada aquisição do usuário, garantindo que isso vai ter rentabilidade. Tem o próprio ecossistema, shopping gerando para serviços financeiros gerando para shopping. Então, tudo isso somado é o que garante a gente continuar gerando valor para os usuários e para os nossos parceiros aqui. Não, perfeito, super claro. Só fazendo um follow-up nessa parte do. Eu achei bem interessante o comentário que você fez das campanhas que vocês lançam, elas ficarem sold out talvez bem rápido. Mas assim, quando a gente olha em tendência de GMV, no quarto trimestre, eu acho que a queda de GMV para Brasil, isso daqui, olhando Melios ou olhando Melios mais para o Mobit, por exemplo, a queda do GMV ano contra ano, ela até ficou um pouco pior do que no terceiro trimestre, né? Sendo que a base de comparação do quarto trimestre, ela era relativamente mais fraca do que no terceiro trimestre. Só queria entender, talvez, então, se vocês têm alguma medição interna de share of wallet dos consumidores, então, que eles utilizam o Melios versus outros players, seus peers, em relação à política de cashback, etc. Se vocês têm alguma medida sobre isso. E a minha pergunta aqui é que, assim, além dessa base de comparação, além dessa piora de queda ano contra ano do GMV, eu acho que quando a gente olha essa mudança no contra-ano e compara esse spread com o que o Nel Trush ele reporta, que eu imagino que seja a melhor medida para a gente olhar o mercado endereçável de Melios, assim, parece que ainda tem um spread relativamente significante aqui, né? Então, só queria entender como que vocês estão vendo essa dinâmica do lado consumidor, se não do lado do cliente de vocês, os varejistas, que aparentemente está saudável, né? Perfeito. A gente acompanha não só as cohortes dos usuários antigos, mas dos novos, né, para observar a retenção e spending deles, né? São dados que a gente não divulga, são dados internos aqui, mas a gente acompanha e de forma bem resumida aqui, o que a gente pode falar é que a gente não consegue ver mudança no comportamento desses usuários que a gente tem na nossa base, né? Então, a gente não consegue perceber eventual grande mudança ali. Agora, certamente tem um impacto, sim, exógeno aqui a companhia, que, como você comentou, do próprio mercado, né? Quando a gente compara, apesar do quarto trimestre de 2022 já ter tido uma desaceleração, né? Acho que no mercado como um todo a gente acompanhou isso, ainda tendo tido uma desaceleração no quarto trimestre de 2022, a gente viu o quarto Q de 2023 também no mercado como um todo tendo essa desaceleração e, obviamente, não tem como isso não ter impactado a gente, que é o que a gente viu nos números. Se você quiser complementar também, Márcio, não?
É só adicionar rapidamente que a gente faz esse acompanhamento, Alexandre, tem que tomar um pouco cuidado com os números que você vê, por exemplo, no Neotrust, é uma excelente proxy. Só que o número da Neotrust tem também, provavelmente no número que você está vendo, tem o Mercado Livre, que não é um parceiro nosso. Então, o nosso modelo interno gerencial, a gente obviamente consegue ver com cada parceiro e é um pouco diferente dessas proxies que o mercado consegue acompanhar como um todo, tá? No mais, a Black Friday, né, o período de Black Friday de 2023, ele foi um pouco realmente pior do que o período de Black Friday de 2022. Mas como um todo, a gente vê o mercado reagindo um pouco, né? Então, inclusive, agora aqui em 2024, a entrada do ano, a gente tem uma sensação realmente de melhora. Mas é isso, assim, a gente faz o acompanhamento de usuário por parceiros, assim como dos nossos concorrentes, e o importante aqui, que é a questão de market share e etc., a gente não tem preocupação, não está tendo problemas, né? Essa questão de estar perdendo usuário para concorrentes, etc. Só um adendo aqui também, mas o Mercado Livre ele recentemente se tornou parceiro, não sei se todos acompanham ali o aplicativo do Melios, ele ainda não explora a ferramenta de cashback, mas ele recentemente se tornou um player que utiliza a mecânica ali de marketing de afiliados, né, no mercado como um todo, mas ainda não explora o potencial máximo aqui da ferramenta de cashback, mas certamente a gente mantém conversas ali com eles e com todos os players ali do setor, obviamente. Não, perfeito, pessoal. Muitíssimo obrigado. Obrigada, Alexandre. Encerramos nesse momento, então, a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra para o Márcio para ele fazer as considerações finais. Obrigado, Fê. Gostaria de agradecer mais uma vez aqui a presença de todos e dar uma última notícia que uma das nossas adquiridas, né, para o Mobit, que até então era o fundador que estava na operação como CEO, está fazendo uma transição e a nova CEO é uma funcionária do Melios, que já está desde 2016 com a gente, a sócia, a Dani Fagundes, super capacitada, uma excelente pessoa, e é a primeira mulher CEO dentro de uma empresa do grupo Cash3, né? A gente está muito feliz, tenho certeza que ela vai performar super bem dentro do Promobit, assim como o Tavares performa lá no Melhor Plano, e que vai ter um crescimento bem legal, e vai mostrar um crescimento bem legal. Não menos importante, a Dani foi promovida a CEO do Promobit, estando com 8 meses aí de gravidez, quase parindo já, né? Mas realmente é uma notícia bem legal que eu queria compartilhar com o mercado. No mais, agradecer aqui a presença de vocês e sabendo que os próximos trimestres são trimestres de desafios, mas de novos desafios de crescer, mantendo a nossa rentabilidade, ok? Estamos à disposição aí para qualquer dúvida que tenham ao longo do dia. Obrigado. Obrigada a todos e o webcast de resultados do quarto trimestre do Melios está encerrado. Até a próxima.